A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Jovens. Hoje nós vamos tratar da lição de número 12. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 22 de março de 2026 e traz por tema Perseverando na Salvação. Antes eu gostaria de agradecer a todos que ouviram e se lembraram de orar por nós, né? Aquele problema no braço, graças a Deus está bem melhor, de maneira que nós podemos retomar as aulas na lousa, amém? E isto é muito bom. Então, muito obrigado. Vamos dar continuidade. O texto principal da lição de hoje se encontra na carta que foi escrita aos Hebreus, no capítulo de número 10, o versículo de número 38, que diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O resumo da lição nos ensina que perseverar na fé é essencial para a salvação. A apostasia é um risco real, mas pode ser evitada com vigilância, fidelidade e confiança diária em Deus, sob o auxílio do Espírito Santo. Vamos para os objetivos da lição. O primeiro é refletir sobre a necessidade da perseverança para alcançar a promessa. O segundo, reconhecer que a apostasia é um perigo real para quem se afasta da fé. E o terceiro objetivo, apresentar os contrapontos entre perseverança e apostasia, incentivando o compromisso de uma vida fiel a Cristo até o fim. Amém? Vamos então para a nossa análise, para a nossa aula, para aquela nossa conversa semanal, né? Falando sobre a lição de hoje, que é perseverando na salvação, ou perseverando na salvação. Então a ideia, o ponto central é perseverar, é continuar, é não desistir, é não recuar, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 38, é não recuar. Então, nós vamos falar sobre isso. Ora, as dificuldades, elas são muitas vezes maiores do que a simplicidade ou a facilidade em servir a Deus. Nós sabemos, né, por muitos e muitos versículos bíblicos, que quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós aceitamos uma das maiores batalhas da nossa vida. Ora, nós teremos grandes inimigos tentando fazer com que nós recuemos ou que paremos nesta, ou venhamos a desistir desta batalha. Porém, o Senhor, nós vamos encontrar o Senhor sempre, né, nos auxiliando e também nos incentivando a perseverarmos nesta batalha, quer dizer, perseverando na salvação, porque estamos batalhando pela nossa salvação. Salvação esta que foi conquistada, concretizada e nos dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nós compete, então, perseverarmos. Ora, o escritor aos Hebreus lembra que aqueles que não perseveram recuam. E eu coloquei aqui que recuar é uma das características do covarde, né? Daquele que tem o coração esmorecido, daquele que tem a mente perturbada pelos muitos problemas que nós temos ou teremos nesta caminhada. Então, o contrário de perseverar é justamente recuar. Este é o contrário. Tá? E recuar é uma das armas do covarde. Tanto é que o versículo diz que aquele que recuar, né, o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quer dizer, o Senhor não se alegra dos que recuam, o Senhor não se alegra daqueles que se acovardam, o Senhor não se alegra daqueles que desistem desta batalha. Veja, alguns desistem no calor da batalha, outros desistem ao vencer uma batalha. Nós vamos falar sobre isso. Tá?
ou, né, ou algumas batalhas. Outros desistem sem nem mesmo tentar batalhar. Então, há vários níveis de desistência. A covardia, ela atinge vários níveis da vida do ser humano, principalmente, obviamente, se está batalhando pela salvação, só pode ser cristão. Só pode já ter conhecido a Cristo, aceitado a Ele como Salvador, mas, infelizmente, os problemas desta vida afetam a sua fé, ocasionando o quê? A apostasia. É outra palavra que nós vamos tratar. O que é apostasia? Apostasia é você decair da fé, é você desistir da fé, é você se desviar deste caminho, né, de fé. Então, a apostasia é um risco real. Veja que todos estão sujeitos a isto. A Bíblia vai nos dizer que algumas paixões nós somos sujeitos, assim como foi Elias. Nós também somos sujeitos às mesmas paixões. Porém, veja, o que cabe a nós não recuar, não desistir. Mas é um risco real. Veja que o desejo da apostasia e até também o oferecimento da apostasia pelos nossos inimigos, que são a carne, o diabo e o mundo, são os nossos três maiores inimigos, eles sempre vão propor a nós que nós venhamos desistir da fé. Venhamos desistir da fé. Às vezes eles pintam, assim como foi a questão dos 10 espias, né? 10 porque foram 10 que tentaram acovardar, voltaram acovardados e tentaram desanimar. Mas 2 se mantiveram perseverantes na fé e defenderam a palavra de Deus dita por Moisés. Vamos nos lembrar. E o que acontece? Tanto é que nós veremos que aqueles 2, Josué e Caleb, obviamente, eles correram risco de vida. Tá? O risco de parecer impopular, mas eles não desistiram. Eles mantiveram a sua fé, eles não decaíram dessa fé, eles mantiveram a fé a ponto de enfrentar o povo. Enquanto os outros 10, eles pintavam, a situação era difícil? Era, mas muitas vezes nós pintamos esta situação muito mais difícil do que ela realmente é, a ponto de torná-la quase impossível de vencer. Mas quando assim fazemos, nós também colocamos em xeque o poder de Deus, que é aquele que nos enviou para esta batalha e prometeu estar conosco, sem dormir, sem pestanejar, mas estar conosco nesta batalha. Tanto é que ele vai dizer a Moisés, ao sair do Egito, esta batalha vós não tereis de pelejar. Quer dizer que a batalha é de Deus. Nós estamos exclusivamente alistados neste exército que vai vencer. Pela fé, nós já temos a certeza que venceremos, apesar das dificuldades. É a mensagem que Josué e Caleb traz, ou que eles trazem daquela missão de espias, tá, agora para Moisés, enquanto os outros 10, infelizmente, voltaram totalmente desanimados e tentaram fazer com que os demais assim também o fizessem. E até que Moisés desistisse de obedecer à vontade de Deus. Porém, veja, ela pode ser evitada. O quê? A apostasia. Qual é a maneira? Incentivando o compromisso de uma vida, eu esqueci de escrever, de uma vida fiel a Cristo até o fim. Veja, não foi o que Josué e Caleb fizeram, eles não incentivaram, eles não incendiaram o coração do povo, eles trouxeram, veja, é difícil, eles são grandes, nós somos pequenos, mas como que nós estamos indo a esta batalha? Vamos nos lembrar de Davi, você vem a mim com todo o seu arsenal, Golias, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Veja, Josué e Caleb trazem a mesma palavra de incentivo, de ânimo, de fé, para que o povo se
se colocasse de pé, vamos dizer assim, numa posição de vitoriosos e partissem para aquele momento que Deus havia prometido dar a eles, que é a vitória sobre aquele povo. Tá? Quando olhamos para Gideão, nós vamos ver 32 mil homens, mas na primeira leva, quem é que o Senhor manda que volte? Os covardes. Por que os covardes? Né? Por que os covardes? Porque o covarde, ele amolece também o coração dos outros, ele cria timidez, ele vai tentar, ele nunca recua sozinho, ele quer levar consigo um grande número. Então Deus disse, olha, Gideão, leve aqui. Né? Aí cerca de 10 mil já voltaram ali mesmo. Depois vamos para as águas, depois vamos... Vários testes até que sobe o quê? Sobe 300 para com Gideão enfrentar aquela batalha. Veja, então como pode ser evitada a questão da apostasia? Incentivando o compromisso de uma vida fiel a Cristo até o fim. Por que até o fim? Uma coisa é nós vencermos uma batalha, 2, 3 batalhas. Outra coisa é nós permanecermos até o fim nesta batalha e vencermos a guerra. Aí sim acabou o problema. Acaba-se o problema desses embates a partir do momento em que a guerra é vencida. E a guerra só pode ser vencida através de batalhas, planejadamente, né? Conscientemente, vamos a estas batalhas fazendo o quê? Fazendo o quê? Nós vamos pensando na vitória. Então, como que eu posso evitar uma apostasia ou me desviar da fé? Sendo incentivado e incentivando o compromisso de uma vida fiel a Cristo, até o fim. Aqui eu quero parar neste porém desta frase, até o fim. Tá? Então, não se vence uma guerra parando na primeira, segunda ou terceira batalha. Não. Depois, veja, depois da batalha, me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará, depois da batalha, me coroará, na celestial mansão, lá verei. Então, veja, a questão aqui é até o fim. Alguns terminarão a guerra e continuarão existindo. Outros perecem na batalha, mas eles se mantiveram fiéis dentro da batalha até o fim. Mas não acabou, mas para este soldado acabou. E com certeza o Senhor, nosso insigne capitão, estará esperando ele para saudá-lo como um soldado vitorioso, porque ele foi até o fim. Então nós temos o fim da batalha e temos a nossa participação, o fim da nossa participação nestas batalhas. Quer dizer, mantivemos-nos fiéis? Sim, então vencemos. Então vencemos. E na lição nós vamos ver isto, tá? O valor da perseverança. Né? Existe um valor em perseverar. Existe uma recompensa, existe um prêmio na perseverança. E existe o perigo também. Quais são os perigos da apostasia? Veja, se a apostasia é eu decair da fé, eu tenho que saber quais são os perigos que me levam a apostatar, a sair dos caminhos do Senhor. Eu preciso prestar atenção nisto. E nós vamos ver também como viver de forma fiel até o fim. Tá bem? Agora vamos falar da fidelidade. Da fidelidade. Mas como mantermos-nos fiéis a Deus até o fim? Aí acabou a batalha, eu volto para minha casa, eu volto para a minha família, para os meus entes queridos, com os lauréis da vitória? Sim, talvez eu vença sendo fiel. No calor da batalha, o Senhor resolva me recolher ali dentro da batalha. Nem por isso eu deixei de fazer, não deixo de fazer parte. Tanto é que quando olhamos na história humana, há a vitória, há os lauréis, existem as medalhas para os vencedores, mas também há um memorial para os que tombaram heroicamente na batalha sem recuar. Para aqueles que recuam, humanamente falando, o que é que nós temos?
você vai ter uma corte marcial, você é um desertor, você vai passar pela corte marcial, se você for detido, você vai pagar por esta covardia, porque é uma das maiores traições neste âmbito da história que nós temos, é você se acovardar, fugir, abandonar os seus amigos no clangor da batalha, né? No calor da batalha. É você. Então, como viver uma vida fiel, sendo que nós estamos numa batalha espiritual, numa guerra espiritual? Como fazer isso? É o que nós vamos ver. No ponto de número 1, está escrito assim, a introdução está aqui, né, da lição, a introdução está aqui, e nós temos o ponto de número 1, dizendo perseverança para alcançar a promessa. Ora, a promessa só pode ser dada, ou ela vai se cumprir na vida dos vitoriosos, dos covardes e daqueles que se entregaram antes mesmo de começar esta batalha, ou a sua participação na batalha. É óbvio que não há nenhum tipo de vanglória, não há nenhum tipo de honra, obviamente também não há nenhum tipo, não se cumprirá nenhuma promessa feita pelo nosso general, né, pelo nosso insigne capitão, como nós cantamos. E o ponto de número 1 diz, uma esperança que produz coragem. Veja, que participar de uma guerra, você vai perguntar para o soldado, fala, mas você não está com medo? Ele vai dizer, eu estou. Ora, se ele for sincero, quem é que vai participar de determinadas coisas e vai dizer assim, eu não tenho medo, não tenho medo? Ora, somente o quê? A pessoa, o tolo, ele vai... Você vê que quem é que mais perece nas águas é aquele que diz, eu não tenho medo das águas. Quem é que mais perece em acidentes automobilísticos? É aquele que diz, eu não tenho medo da velocidade. Ora, o medo é um freio. Se nós não temos isto, o que acontece? As nossas atitudes, elas serão descabidas. Ora, porque eu não tenho este limitador na minha vida. Mas, veja, aquele que espera, ou aquele que vai à batalha em nome do Senhor dos Exércitos, ele vai com uma esperança. E esta esperança produz coragem. E esta coragem faz com que eu não recue. Apesar de que momentos eu vou estar ali aparentemente sozinho, talvez não tenha um ou outro do meu lado, mas esta esperança da vitória, de que aquele que me chamou vai estar comigo até o fim desta batalha, faz com que esta coragem, tá? Que não é ausência de medo, mas é a coragem que não deixa com que o medo congele as minhas atitudes, eu vou perseverar, eu vou continuar nesta batalha. Então, nós temos no ponto de número 1, esta lição, esta esperança, né, que produz coragem, fez com que os primeiros cristãos perseverassem. Porém, veja, não é uma perseverança de qualquer jeito, mas eles perseveraram com alegria. Veja que mesmo em face aos sofrimentos, às adversidades, a todos os problemas que nós falamos constantemente sobre a igreja primitiva, os primeiros cristãos, né? Os primeiros cristãos, quando eu me lembro disso, veja, era uma perseverança que não fazia com que eles se escondessem, com que eles se rebeliassem contra Deus, com que eles recuassem, mas era uma perseverança com alegria, ainda que naquele momento suas vidas estavam sendo entregues por libação diante de Deus, eles o faziam com alegria. Tá? Eles viam o leão, eles viam as feras, eles viam o fogo, eles viam a espada, como está em Hebreus capítulo 11, e a próxima lição dos adultos vai falar sobre isto, sobre os homens que o mundo não era digno deles. Nós vamos ver que mesmo em face a todos estes perigos, eles simplesmente cantavam, eles louvavam a Deus. Então nós vemos que a esperança que faz com que o crente persevere
em meio às batalhas, ou perseverando na salvação, sem recuar, é uma perseverança com alegria. Com alegria. Tá? Não é aquele negócio de você estar reclamando, murmurando, triste, cabisbaixo. Não, alegria. Barriga para dentro, peito para fora e dizendo, eu confio no Senhor. Por quê? Porque o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. É lucro, ainda que eu pereça nestas batalhas, eu pereço, eu vou perecer com alegria, porque eu sei que o meu comandante estará me aguardando para me dar a coroa da vitória. Então, esta esperança, tá bem? Ela tem que trazer uma perseverança, mas não uma perseverança de qualquer maneira, mas uma esperança com alegria. Quando olha-se para aquele crente que está numa batalha terrível, você olha para ele e parece que ele não tem problemas, parece que não tem dificuldades, parece que não, mas é somente ele e Deus que sabe. Quando você olha para ele, a alegria está estampada no seu rosto. Ele trabalha para Deus com alegria, ele trabalha o seu trabalho secular com alegria, ele vive no meio da sua família com alegria, ele vive no seio da igreja com alegria, mas somente Deus sabe o que este soldado está passando. O que é que este irmão, esta irmã, este jovem, ele está passando. Então nós temos que nos lembrar que esta esperança fez com que os primeiros cristãos enfrentassem problemas que nós nem sequer sonhamos. Podemos um dia até enfrentar, mas hoje nem sequer sonhamos passar por isso. Fazia com que eles perseverassem com alegria. Ao olhar o semblante daquele crente, você via que ele estava esperançoso, e esta esperança fazia com que ele perseverasse, e esta perseverança mostrava também que ele estava alegre, ele estava na batalha, ele estava com um problema, ele está no deserto, mas ele está alegre. É a diferença daquele que sabe esperar no Senhor, e esperar com paciência. Vamos para o ponto de número 2, para nós não nos delongarmos demais, ou em demasia, né? Deixa eu só conseguir separar as folhas aqui, as páginas. O ponto de número 2 diz assim, olha, perseverando com firmeza. Veja, aqui nós vemos a alegria. No ponto de número 2, vai nos falar sobre firmeza. O que é estar firme? O que é ser firme? O que é estar convicto? Tá? Mesmo sabendo que as vagas se levante, como nós cantamos, né? Se da vida as vagas procelosas são, se com desalentos julga tudo em vão, conta quantas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Porém, veja, nós temos que notar também que esta batalha, ela tem que ser lutada com firmeza. Tá? Com firmeza, é a característica daquele que tem esperança, que persevera, agora persevera com firmeza. E o que nós vemos? Que essas características do ponto de número 2, né, porque necessitais de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Tá? Vai trazer algumas versões da Bíblia, né? NAA, NVT, as versões sobre lugar de paciência, eles trazem perseverar. Então, perseverança, paciência, são características da pessoa que não se desvia. Tem gente que ele não sai, ele não abandona a batalha, mas ele está ali, e qualquer coisa ele está se desviando, ele está se desvencilhando. Quer dizer, onde está a palavra compromisso? Aqui, ó. Ele está ali, mas ele não quer nenhum tipo de compromisso com esta batalha. Tá bem? Isto é se desviar. Mesmo estando dentro da batalha, quando é solicitado, ele simplesmente tem uma desculpa. Ele simplesmente tem alguma coisa que faça postergar a sua participação nesta batalha. Então não se desvia, primeiro, de seu propósito. Tá? Qual é o propósito do soldado?
vencer a batalha. Qual é o propósito do soldado? Defender a sua bandeira. Qual é o propósito do soldado? Defender os seus conterrâneos, quer dizer, o seu povo, seja qual for a bandeira que ele está. Veja que eu não estou falando da guerra, obviamente que a guerra ela é destrutiva, ela é triste, ela é de todas as maneiras, não tem, a não ser quem viva disto, que se beneficie disto, é que é a favor e goste desse tipo de coisa. Obviamente nós somos pela paz. Então nós estamos falando de uma batalha, de uma guerra espiritual. Estamos falando, deixa eu explicar para que não... às vezes eu leio alguns comentários e dá a impressão de que eu falei aquilo. E eu não falei. Então nós estamos falando aqui de uma guerra espiritual, tá? Não somos a favor de guerra, não somos a favor disto, de armamentistas, de papapá. Nós somos pela paz. Somos pela paz. Então vamos lá. As características da pessoa que não se desvia de seu propósito. Quais são os propósitos do soldado? Ora, é defender as cores da sua bandeira. É defender as cores do seu país. É continuar defendendo a independência, a autonomia do seu país. Tá bem? E até que ele seja invadido. E de sua, veja, não se desvia do propósito e de sua lealdade. Tá? Eu falei ser leal, o soldado ele tem que ser leal à sua bandeira. Ele tem que ser leal ao seu país, senão ele vai recuar. Ele vai falar, eu morrer por gente que eu nem conheço, eu vou passar por isto, por aquilo, por pessoas que eu nunca vi, eu moro numa rua, mal e mal conheço meus vizinhos. Então, veja, tem que haver a lealdade, mas ele tem que se lembrar que todos estão debaixo da mesma bandeira. Nós estamos debaixo da mesma bandeira. Qual é esta bandeira? A bandeira ensanguentada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Aquele pendão, um pendão real, vos entregou o rei a vós, soldados seus. Tá bem? Então nós devemos, depois da batalha, ele vai nos coroar. Depois da batalha, quer dizer, depois da batalha, me coroará na cidade de Sião. Quer dizer, quando eu terminar a guerra. Quando eu terminar a guerra. Então, o meu propósito e a minha lealdade tem que ser a quem? Para quem? A quem eu devo ser leal? Eu devo ser leal à fé, tá bem? E aqui nós estamos falando de fé, é o conjunto doutrinário, é tudo aquilo que nos é ensinado, é defendermos a fé que uma vez foi dada aos santos, como disse Judas no versículo de número 3, tá? No versículo de número 3. Então, nós precisamos batalhar pelo quê? Pela fé. A fé é todo o corpo doutrinário que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou e que nos é ensinado desde do Antigo Testamento, o começo do Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, é esta fé que nós precisamos defender. Defender do quê? De ideologias, defender do quê? De ataques mundanos, defender do quê? Daquelas falsas religiões que querem sufocar. E como é que nós defendemos? Usando armas? Não, nós usamos as nossas armas, que são espirituais em Cristo Jesus. Tá? E, obviamente, a defesa ela vai ter que ser feita falando. Você vai defender a fé falando. Então, vamos lá? A minha lealdade tem que ser a fé e a piedade. Tá bom? A piedade aqui é o amor às coisas, é o apego, o amor às coisas referentes a Deus. Também tudo aquilo que é referente, que está ligado a Deus, a palavra de Deus, a casa de Deus, também os ensinamentos de Deus, tudo isso está ligado à piedade, de pio, né, de santo, de santidade. Eu tenho que estar ligado nesta defesa. Então, eu tenho que ser leal à fé, tá bem? Todo o ensinamento da palavra de Deus, eu não posso recuar. Não, então, para evitar discussão, para evitar briga, para evitar isto, para evitar aquilo. Não, deixa quieto, deixa isso fluir. Nós vamos falar na lição dos juvenis sobre os falsos profetas. Né? É aquela anuência, é você não querer, nós estamos vivendo no tempo do paz e amor, deixa aí, né? Deixa tomar conta. Não, nós precisamos resistir.
resistir a esses dias maus, esta é a ideia. Nós precisamos resistir. E como é que nós resistimos? Sendo leais à fé, que uma vez nos foi dada, e à piedade. Tá? Não com aparência de piedade, negando com as nossas atitudes, mas realmente amando tudo aquilo e defendendo tudo aquilo que o Senhor Deus deu a nós. Tá bom? Ponto de número 1.3, evitando a apostasia. Tá? Aqui, como disse, olha, ela pode ser evitada. Agora a resposta: como é que eu vou evitar a apostasia? Como é que nós podemos evitar? Perseverar, né? Perseverando na salvação, sem recuar, não é somente aguentar firme ou resistir com coragem, mas também continuar. Existem pessoas que ele vence uma batalha, 2, 3 e para. Tá? Não é esta a ideia. Veja que a ideia aqui é de continuidade. Continuar crendo, obedecendo, servindo e testemunhando. E isto fala do quê? Do nosso serviço a Deus. Do nosso serviço a Deus. Então não adianta nós ganharmos uma batalha e falar, tá bom, já ganhei uma batalha e tudo bem. Né? Até ouvi uma pergunta risível na plataforma da pessoa falando Davi venceu Golias e colocando e questionando. A pessoa tem que entender que não existia só um gigante. Tá? E existiam outros gigantes, e até outro com o nome de Golias. Ele quase perece, se não é a ajuda do seu amigo de batalha, aquele gigante talvez teria posto fim na vida de Davi. Mas as pessoas, infelizmente, eles querem ver o circo pegar fogo. Eles não estão preocupados em aprender, essas pessoas. Não sei se você já notou, mas está proliferando nas plataformas esse tipo de ataque à fé. Tá? Esse tipo de ataque. Quando não são canais de fofoca, são canais de ataque. A pessoa levantou a questão de Davi. Mas como assim Davi? E ele ali foi quase morto por aquele. Ora, não existia um gigante só. Quando lemos a Bíblia, tem pelo menos numa batalha citado, em algumas batalhas que Davi participa, 5 gigantes. Tá? Era uma família de gigantes. Tinha gigante para chuchu. Então, veja, é continuar crendo. Como é que nós começamos a apostatar? Quando a nossa fé começa a vacilar, o nosso crer começa a tremer, quando nos deparamos com esse tipo de ideia. Tá? Obedecendo. Algumas pessoas já não veem mais nenhum tipo de vantagem em obedecer a Deus e às Sagradas Escrituras. Por quê? Está sendo influenciado por um evangelho falso, que Paulo diz aos Gálatas para nós tomarmos cuidado. E nós vamos falar sobre isso na lição dos juvenis. Se você, professor, quiser dar uma olhada, você vai ver. É interessante que é quase uma continuação ou um complemento do que nós estamos falando. Então, crer, obedecer e servir. Quantos pararam na sua obra? Quantos estão deixando, sabe, de tanta coisa? Sabe, os 10 espias continuam trabalhando hoje. E vem, como ali na lição, vem com aparência de crentes, de piedade, aparência disto, daquilo, mas na realidade, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando perverter a fé, a fidelidade dos cristãos, trazendo fatos que nós nunca vimos, pelo menos nesses quase 40 anos de jornada, eu nunca vi, e as pessoas simplesmente estão deixando de trabalhar para Deus. E também testificando, porque estão se assustando, estão se envergonhando, por causa dos muitos escândalos. Mas, ora, veja bem, você não tem nada a ver. Deus não tem nada a ver. O problema dos escândalos, quem é que vai acertar com Deus? Quem é que está cometendo? Ora, a mim e a você, ou a você e a mim, nada me afeta, e nem a Deus e a sua palavra. Tá? Ela continua fiel, Deus continua fiel, e nós precisamos continuar. Então, perseverar não é somente aguentar firme ou resistir com coragem, mas também continuar. Quer dizer, quando eu leio continuar, me lembra que eu não posso parar, que eu não devo parar. Parar com o quê? Parar de acreditar, parar de obedecer, parar de trabalhar, de servir e parar de testificar ou testemunhar da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo.
bom? Então, o ponto de número 3 vai falar sobre a vontade de Deus. O ponto de número 2 é perseverando com firmeza. Tá? E onde está a firmeza? É não desviar-se do propósito e nem da lealdade, a fé e a piedade. Ponto de número 3 vai falar sobre a vontade de Deus como estilo de vida. Estilo de vida. Tá? Nós sabemos o que é estilo de vida. Cada um de nós optamos por um estilo de vida. Mas, em falando do estilo de vida espiritual, esta não pode comprometer aquela. Tá bem? E temos uma ideia do que é um estilo de vida. Então, é pegar este conceito, transformar, trazer para a vida espiritual e este conceito trazer para a nossa vida diária. Então, nosso estilo de vida será um estilo de vida, o quê? Perseverante na presença de Deus. Vamos para o ponto de número 2, a possibilidade da apostasia. Veja, que se há possibilidade, quer dizer que há uma possibilidade também de eu desistir. Isto não é privilégio de A ou de B, mas de todos. Lembra, no início eu disse que todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões. Tiago vai falar sobre isso na vida de Elias. Quer dizer que tudo aquilo que os demais cristãos passam ou passaram, nós também estamos sujeitos. Veja que Pedro, ao nos ensinar, ele diz o quê? Os vossos irmãos no mundo padecem as mesmas perseguições. Então, nós temos a tendência de achar que sempre a nossa cruz é mais pesada que a do nosso irmão. Nós sempre pensamos isto, sofremos mais do que todo mundo. Ora, como também cantamos, a mais pesada suportou meu Jesus. A cruz mais pesada suportou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme nós cantamos no hino. Né? Então, nós precisamos entender que, veja, existe a possibilidade de apostasia. E o ponto de número 1, o subponto, diz apostasia, um abandono consciente. Aqui está um outro grande problema. Se estamos apostatando da fé. Ora, eu não posso apostatar de algo que eu não tenho ou de que eu não conheci. Que eu não tenho ou não tenho conhecimento. Veja, a apostasia vai estar sempre ligada a alguém, ou a alguns, ou a algumas pessoas que conheceram a fé. Que conheceram a fé. Vamos lembrar novamente de Paulo chamando a atenção dos crentes da Galácia. Tá bem? Eles passam a acreditar no evangelho que Paulo não pregou. Tanto ele diz que se nós mesmos ou um anjo vos vier pregar um evangelho além do que eu vos tenho pregado, seja anátema. Então, a possibilidade. E o problema é, veja, não se trata de um pecado, a apostasia não é um pecado cometido por ignorância ou acidente, mas existe, vamos lembrar, os outros pecados nós podemos cometer conscientemente, mas também podemos cometer sem querer. Podemos pecar sem querer. Vigiou, mas num determinado momento escapuliu, escorregou. Tá bem? Quer dizer, pecou. Volta, pede perdão, reconcilia-se com Deus, toca o barco para frente. A apostasia não. Veja, a apostasia ela é cometida por pessoas conscientes. Tá? E nem também por acidente. A partir do momento que eu tenho que não posso usar a ignorância quer dizer a falta de conhecimento de alguma coisa, por isso eu cometi, obviamente também não posso. Se eu estou apostatando, e isto não pode ser feito por ignorância ou por falta de conhecimento, eu também não posso alegar um acidente. Porque eu sei, a placa estava lá, a sinalização estava lá, aquela fita preta, amarela, toda tracejada de preto, estava lá, me alertando que havia o perigo, que poderia, se eu ultrapassar aquele limite, eu vou me acidentar, e mesmo assim eu faço. Tá? Passo por cima dos cavaletes de sinalização, arrebento aquelas fitas amarelas colocadas
para que eu me resguarde ou para resguardar a minha integridade, eu simplesmente desobedeço às ordens. E, obviamente, qual será a consequência? Não pode ser outra. Mas, veja, o pecado da apostasia, ele é cometido por escolha deliberada e consciente. Veja, nem acidente, nem ignorância, mas deliberado. Eu pensei, é aquele que é chamado de uma coisa planejada, né? E consciente, quer dizer, eu sei o que eu estou fazendo. Uma escolha deliberada e consciente de rejeitar o Evangelho. Tá? De rejeitar o Evangelho. Então, eu não posso alegar ignorância. Eu não posso depois chegar, eu não sabia. Você sabia. Porque a pessoa, ela não pode alegar ignorância ou acidente. Mas, veja, a sua escolha foi deliberada e consciente. Vamos nos lembrar de Sansão. Os erros dele, desde o princípio que ele sai da casa do seu pai e resolve arrumar uma esposa. Todas as decisões que ele vai tomando até o seu último dia, quando ele se apoia nas colunas do templo do deus pagão, todas as escolhas que ele fez foram deliberadas. Ele comeu o mel de um cadáver, que ele não podia fazer, né, da carcaça de um leão. Ele tomou para si mulheres estrangeiras, que foi a causa de sua ruína. Ele brincou com a palavra de Deus, quer dizer, com o segredo que ele tinha com Deus, mas tudo isso ele tinha consciência. Por quê? Porque ele achou que ele teria sempre, mesmo zombando de Deus, e de Deus ninguém se lembra, sim, de Deus ninguém se zomba, quer dizer, se está zombando é porque não está lembrando, mas eu errei mesmo. De Deus ninguém se zomba. Veja, nossas escolhas são deliberadas. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, obviamente, eu não posso alegar ignorância ou acidente, mas terei que arcar com estas consequências. Veja o ponto de número 2.2, quer dizer, a gravidade da apostasia. Um dos versículos que mais chama a atenção na carta escrita aos Hebreus, capítulo 10, versículo 31, é este: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quantas vezes nós ouvimos este versículo em pregações, em estudos, em palestras, e até mesmo nós nos lembramos no dia a dia. E eu usei numa das aulas que, se nós vivemos uma vida de fidelidade, de perseverança, e nos mantivermos fiéis a Deus e às suas escrituras, é um versículo que nós não precisamos temer. Mas veja, a questão da apostasia é o inverso de tudo isso que eu disse. Então, o texto destaca a seriedade. Eu posso usar aqui também severidade. Não é uma coisa que vai ser tratada alisando, né? Sendo conivente. Deus falando, você apostatou, mas está tudo bem. Né? É o que muitos querem pensar. Isso satisfaz e traz uma falsa segurança àqueles cristãos que querem viver à sua maneira, tá? Distante da palavra de Deus e distante também de Deus. Tá bem? Mas veja, o texto destaca a seriedade com que as escrituras tratam a apostasia. Veja, olha que severidade, olha que versículo severo na questão de seriedade, na questão de chamar a nossa atenção. Horrenda coisa. São versículos que vomitar-te-ei, horrenda coisa. São versículos que nos trazem à lembrança a seriedade com que nós devemos tratar o pecado. Agora, deixa eu expandir, não somente o pecado da apostasia, mas todos os pecados. Todo tipo de pecado. Porque o pecado, como eu já disse, e vou repetir, ele desgraça a vida do ser humano. Do cristão, o estrago ainda é maior. Ainda é maior. Então, veja, temos que nos lembrar que as Escrituras tratam este problema com seriedade, com severidade. Horrenda coisa cai nas mãos de Deus, do Deus vivo. Davi teve 3 opções. O que você quer?
tanto tempo disso, tanto tempo daquilo, que aconteça isso, ou que você caia. O que Davi diz? Ele diz, caia eu nas mãos do Senhor, mas não me entregue na mão dos meus inimigos. Veja, ele prefere. Por quê? Porque ele sabe que depois do tratamento sério, severo, o que é que Deus vai fazer? A sua ira não dura para sempre. A do homem, sim. Veja, Davi, ele vai passar por um período de sofrimento, não somente ele, mas todo o seu domínio, que ele é o rei de Israel, nós vamos ver a mão de Deus pesando, por causa do pecado de Davi. E outras vezes, mas todas as vezes nós vamos ver Davi preferindo que o Senhor o julgue, que o Senhor pratique a justiça, do que os homens. Tá? Então nós vemos a seriedade. E nós precisamos nos preocupar, porque nós estamos brincando com o pecado. Alguns de nós estamos fazendo até amizade com o pecado. E isto é perigoso, porque o Senhor trata com seriedade este problema. E vamos nos lembrar, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas em que situação este momento é horrendo? É isso aqui. Quando eu pratico a apostasia por escolha deliberada e consciente de rejeitar as Sagradas Escrituras, ou aqui no caso, rejeitar o Evangelho. Tá? Quer dizer, todo o Novo Testamento. Bom, ponto 2.3, nós vamos falar sobre evitando a apostasia. Então, como que eu posso fazer? Este processo pode ser interrompido. Qual o processo? O processo da apostasia. Por quê? Nós vamos ver mais adiante que a apostasia ela vai tendo um processo. Não acontece da noite para o dia, de uma hora para outra. Então, há um processo que nós vamos ver no ponto 3.2, que culmina com a desistência, o abandono total da fé. Então, este processo, que é o processo que acontece para que a apostasia se instale, ele pode ser interrompido. Quando? Quando o coração despertar e voltar-se humildemente para Deus. O que é isso? Eu preciso acordar. Veja, Jonas acorda no porão do barco. Eles acordam Jonas. Tá bem? E diz para ele, e aí, dormente, como é que vai ser? Ele diz, não, o problema é eu, sou o problema. Me joguem dentro d'água. Então veja que Jonas, ele desperta, ele acorda, vamos usar assim, o filho pródigo, caindo em si, disse, quer dizer, ele estava fora de si, ele estava dormindo. Tá? Então nós precisamos, despertemos enquanto é dia. Veja que despertar aqui fala de você cair em si, no seu coração, na sua mente. Você precisa acordar. Por quê? Aquele que está enredado pela apostasia ou pelo processo da apostasia, vamos nos lembrar de Provérbios capítulo 7, aquele moço ingênuo, ele vai sendo enredado pela conversa da mulher, e ele vai cair e o seu coração é traspassado pela flecha, assim como o coração de uma corça, de uma caça. E muitas vezes nós vamos caindo no canto da sereia. Tá? Na conversa de Dalila, como a gente tem o costume de dizer, Sansão foi até dormir. E quando acordou, infelizmente, não. Então nós temos que despertar enquanto é tempo. Tá? E despertando, nós voltarmos humildemente para Deus. Quer dizer, quando o filho pródigo desperta, cai em si, qual a primeira frase? Vou dizer para o meu pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Veja, ele vai voltar e vai pedir. Veja que ele, na sua mente, ele não diz assim, olha, eu vou voltar, eu sou seu filho, o Senhor me perdoa. Não precisa nem me aceitar como seu filho. Olha a humildade. Pode me receber como um dos seus trabalhadores, eu só quero ficar na tua casa. Eu só quero um teto sobre a minha cabeça, um alimento para matar a minha fome, uma água para matar a minha sede. Não precisa, porque eu sei o que eu fiz contra o Senhor.
mas o pai tem um plano totalmente diferente. Então, o processo da apostasia ele pode ser interrompido. Quando despertamos, quando nós acordamos para a realidade e vemos que a nossa vida não está coerente, condizendo com a palavra de Deus e com a vontade dele, e nós nos voltamos. Veja que o filho pródigo volta. E a surpresa é que o pai está esperando. Voltamos humildemente para Deus. Tá bem? Então, nós precisamos, para quê? Para que aconteça o ponto de número 3. O ponto de número 3 vai falar sobre perseverança versus apostasia. Ponto 3.1, o justo viverá da fé. Então, significa que, o que significa isto? O chamado que o Senhor faz para nós, no texto áureo, que é, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, nós nos lembramos que existem dois caminhos, somente. Ou perseveramos, ou apostatamos. Mas como escolher? Como trilhar? Qual trilhar? Significa que devemos tomar decisões, veja, apostasia ou fé, ou perseverança ou fé. Como que eu vou chegar a uma decisão correta? Com base, tendo por base, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, qual é o meu manual? Qual é a minha bússola? Quem é que vai ditar o caminho que eu devo seguir? É a palavra de Deus. Ora, para isso é necessário que eu conheça a palavra do Senhor. Não posso tomar decisões baseados em impulsos, quer dizer, aquele momento impensado. Ou ficar assim, qual que é o impulso? Unidom, unite, salamé, mingue, ou no paro ímpar, ou no pedra, papel, tesoura. Quer dizer, não. Estes são impulsos que vão me tentar, que vão tentar a minha vida a tomar decisões impensadas, tá? Quase que irracional. Tá? Eu vou agir por impulso, como é que chama? Deixa eu me lembrar, deixa eu ver se eu lembro a palavra. Quando eu tomo decisões, não com razão, pela razão, tá? Mas eu vou fazer determinada coisa por impulso, por reação, uma reação impensada. E não é isso, veja, nem impulso e nem opiniões da maioria. Existem momentos que eu tenho que pensar e decidir sozinho. Veja, mesmo não estando sozinho. Eu estou com a palavra de Deus e estou falando com Deus. Então, veja, a opinião da maioria não me interessa. Tá? Não me interessa, eu não quero saber. Isto é nadar contra a maré, é remar contra a maré. É você fazer o caminho oposto. Ah, mas todo mundo faz. Lembra daquela brincadeira? Mas eu não sou todo mundo. Minha mãe sempre me falou que eu não sou todo mundo. Eu sou eu. Tá bem? Então eu preciso, veja, na hora de tomar essas decisões, estas minhas decisões estarem baseadas único e exclusivamente na palavra de Deus. Vou estar orando, falando com Deus e lendo a palavra do Senhor e ouvindo a voz de Deus através dela. Isto me leva também a pensar que quem vive da fé nos dias de hoje, veja, não é você viver sem salário ou viver, eu vivo pela fé, eu vivo da fé. Não, é uma outra situação. Existe isso, existe, mas aqui nós estamos falando de outra coisa. É você viver por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Fugindo de impulsos, fugindo da maioria, da opinião da maioria. Então, quem vive da fé nos dias de hoje, procura manter sua integridade. Que integridade é esta? Integridade moral, integridade cristã, integridade como homem, como ser humano, mantendo aquelas características da integridade. É um ser íntegro, é um ser que mantém a sua composição, toda ela na presença de Deus, baseada na palavra de Deus, direcionada pela palavra de Deus e sustentada pela palavra de Deus. Então, veja, mantenho a minha integridade,
mesmo sabendo que isto pode parecer impopular. Lembra no início, quando eu falei de Josué e Caleb em detrimento aos 10 espias? Quer dizer, os 10 espias, com medo, tentaram manter sua popularidade. Ah, não, nós estamos defendendo vocês. Mentira, covardia. Eram covardes. E Josué e Caleb, mesmo fugindo da popularidade, correndo risco de vida, o que acontece? Eles simplesmente mantêm a integridade daquilo que Josué e Caleb aprenderam com Moisés desde o início. Quando Josué vai assumir o lugar, o que é que Deus diz? Aquilo que aprendeste com meu servo Moisés, isto você vai fazer. É o que você vai fazer. Você vai se manter nos caminhos que eu passei, que eu mandei meu servo Moisés andar, você vai andar nos mesmos passos. Quer dizer, você vai se manter íntegro de quem você aprendeu e o que você aprendeu. E quem você é. Paulo vai lembrar Timóteo, diz, sabendo quem você é, de quem tem aprendido. De quem tem aprendido. Isso é integridade. Veja, a minha integridade, ela recusa, ou me faz recusar, o recuo simplesmente para ser popular, para fazer a vontade do povo. Não, eu vou fazer a vontade de Deus. É aquele pensamento, eu fui chamado para ser homem de Deus e não homem do povo. E isto vai trazer impopularidade? Obviamente. Mas eu tenho que me manter íntegro na presença de Deus. Eu tenho que me manter íntegro. Corpo, alma e espírito, integridade. Tá bem? Então, veja, ponto de número 3.1, o justo viverá da fé. 3.2, recuar é sinal de apostasia. Então, veja, a apostasia está ligada ao recuo, assim como recuar também está ligado à apostasia. E tudo isso nós chamamos de covardia lá no início. Por quê? A apostasia, como tudo em nossa vida, ninguém tropeça, ninguém cai de uma vez. A não ser que ele tenha um mal súbito e tombe em cima da sombra. Mas todo mundo que tropeça, ele nunca cai, assim, na hora. Ele vai tentar, né? Sai catando cavaco, tentando se segurar e a coisa vai ficando mais ridícula. Então vai cair lá na frente, mas o tropeção foi lá atrás. Tá bem? A apostasia da mesma maneira. Ela tem um começo para chegar ao fim, que é o abandono da fé. Então, como começa a apostasia? Com o abandono, ou com hábitos que são negligenciados. Que hábitos são esses? Ora, são os hábitos, são os costumes que nós adquirimos para mantermos-nos na fé, para mantermos-nos fiéis e para mantermos-nos na presença de Deus. Se assim não for, eu estou negligenciando. E quantos que nós temos o costume de chamar de doutrina, quantas doutrinas primárias e algumas secundárias que são muito boas, também nós estamos negligenciando e abandonando. E o que isso está acontecendo? Ao invés de... Olha, eu tenho um amigo fazendeiro que ele diz assim, você nunca vai beneficiar o rebanho derrubando as cercas. Quer dizer, veja, o que é que sustenta o cristão na presença de Deus? Ou o que é que mata a fé do cristão? São as doutrinas ou é o pecado? O que é a cerca, então? A cerca, o limite, são as doutrinas. Eu posso ir até aqui. Se estas doutrinas, se estes hábitos, doutrinas, são negligenciados, obviamente que não haverá o que me sustente, o que me segure, o que limite a minha vida espiritual. E eu vou achar que eu posso fazer qualquer coisa. Ora, obviamente é um dos passos para se chegar à apostasia. Então também a apostasia, outra coisa, quando nós começamos a fazer concessões aos desejos da carne. Sabe, isso não tem nada a ver? Ah, só um pouquinho não tem nada? Ah, aquele lugar ali, aquele lugar lá, essa bebida aqui, aquela bebida lá, esse cilindro nicotinoso aqui, aquele lá, esse tipo de... Aí agora vamos para os costumes secundários, né? Esse tipo de vestimenta, aquele... Existem pessoas que eles ficam irritados, mas vai fazer o quê? Ora, o homem interior, ele vai resplandecer no homem exterior.
E toda esta santificação, ela vai também ser refletida na maneira em que eu me comporto. Ora, e o meu comportamento tem que ser íntegro, quer dizer, o comportamento tem que ser em todas as áreas da minha vida. E muitas vezes nós nos comportamos piores do que os mundanos. Né? Veja que até a Bíblia diz que os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles evitam determinadas coisas porque sabem que aquilo vai trazer um determinado escândalo, vai determinar isso e aquilo. E nós, muitas vezes, por julgarmos o excesso de liberdade que nós achamos que temos, porque os hábitos estão sendo negligenciados, nós vamos fazendo concessões. Tá? Nós vamos permitindo isso. O que é fazer concessão? Pode. O limite é 80 por hora. O fulano ali passou a 120. Vamos fazer essa concessão. Mas alguém viu. Ele vai passar do mesmo jeito. Você não puniu fulano, não vai punir eu também. Então, quando nós começamos a fazer concessões, abrir concessões para os desejos da carne, qual que é o caminho? Qual é o final disso? A apostasia. Tá? E aqui, veja, ele não vem de uma vez, mas aos poucos. Né? Ele o quê? O recuar. Então, o recuar não vem de uma vez, mas aos poucos. Veja que é uma palavra aqui, é uma mudança de hábito ali, é uma concessão para os desejos da carne lá, e isto vai fazendo, isso aqui é aos poucos. Tá? Tudo isto aqui vai culminar com o quê? Aos poucos, você daqui a pouco apostata da fé. Simplesmente porque foi abrindo mão de hábitos, abrindo mão para desejos da carne, e o final disto, como todo tropeção, o final é a queda. Ou a maioria dos tropeções, né? O final sempre é a queda. E qual é a queda que nós estamos tratando aqui? A apostasia. Tá bem? Então, mesmo... ponto de número 3.3, para finalizar. Somos dos que permanecem. Então, nós não somos assim, Paulo diz. Somos do que permanece. Veja, nós não recuamos, mas perseveramos. Incentivados com o compromisso de uma vida fiel a Cristo até o fim, evitando a apostasia, mesmo que sejamos ridicularizados por viver a fé. Veja, impopular, você vai ver aqueles filmes e séries, fulano é do time dos populares, e aqueles ali? Aqueles lá é os nerds, não sei o quê, é os é isso. É o que vão pensar de nós. O que é popular hoje? Acordar embriagado sem saber o que aconteceu e no outro dia está dando risada. Mas você é o cara, a menina acha que ela é a cara porque fez isso, fez aquilo, enfiou o pé na jaca. Mas, veja, os que vivem a fé não recuam, e isso eu estou falando até de crentes. Infelizmente, tem muitos crentes querendo ser popular. Nós não fomos chamados para o ser popular. Nós não somos dos tais. Nós somos do que permanece. Mesmo que sejamos ridicularizados por viver a fé, continuamos firmes na confiança em Cristo. Noé foi ridicularizado cerca de 120 anos. Ridicularizado, porque não chovia. Noé, você está falando que vai chover e vai inundar o pico mais alto do mundo? Você está brincando. Nós nunca vimos isso. E o que aconteceu? Choveu. Choveu. Então vejamos, aprendamos uma coisa. Alguns vão até ficar do nosso lado. Fulano ficou maluco, você está doido. Não, isso não é vida para o século XXI. Mas se nós nos mantivermos firmes na confiança em Cristo, com certeza nós receberemos o quê? Se vivemos de forma fiel até o fim, qual é a vitória? A salvação. Naquele dia, o Senhor vai dizer para nós: vinde a mim, benditos de meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Amém?
Que Deus nos abençoe, continuemos perseverando, lutando, mesmo sendo ridicularizados, mesmo sendo motivo de chacota e de piada, permaneçamos fiéis, porque naquele dia o Senhor vai nos receber de braços abertos em sua mansão celestial. Vencemos todas as batalhas, vencemos a guerra. Quando vencemos todas as batalhas, nós venceremos a guerra. Vencendo a guerra, Deus me coroará, Deus me coroará e coroará você também. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, lição de número 13. Vamos apresentar um material novo. Obrigado pelas orações. Fiquemos todos com a paz do Senhor e amém.